possibilidade de maior investimento da história. O Vasco deve voltar na próxima semana. O orçamento para o futebol. Vamos falar também sobre, além dessa reunião, sobre a procura pelo novo diretor executivo, pelo novo diretor técnico. Também vamos falar sobre os jogadores que estão em fim de contrato. Será que vão ficar? E trazer informações sobre o que o Vasco deve fazer para melhorar a estrutura e para melhorar, obviamente, o ano de 2024 em relação a 2023. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Você sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, alívio, né? Falar que estamos em 2024, mais uma vez, na Série A. Bom, muito bom, porque não atrasa o nosso planejamento. O Vasco para 2024 deve ter uma das maiores receitas da história. Mas, obviamente, que todo esse dinheiro não será disponibilizado para o futebol, para contratações. Isso tem que deixar claro. A gente está muito noticiando, o Vasco vai ter um maior investimento, 270 milhões da 77, tem dinheiro de premiação da CBF não, da Globo, que é a Globo que paga a premiação do Campeonato Brasileiro, tem o dinheiro da Globo que entra agora em fevereiro, tem tudo mais, o Vasco vai ter novo patrocínio, mas a gente tem que deixar claro, gente, esse dinheiro não será somente utilizado para contratar jogadores, tem salário, o Vasco pretende fazer melhorias no CT Moacir Barbosa, o próprio Lúcio Barbosa falou sobre isso, então o dinheiro não será todo utilizado para contratações, isso eu tenho que deixar bastante claro aqui, porque às vezes dá uma notícia, 270 milhões, o Vasco tem 270 milhões para comprar jogadores. Isso não existe. Primeiro, o Vasco terá uma reunião na próxima semana, entre os dias 11 e 14, o Conselho de Administração, que consiste nas principais figuras da 77, o Lúcio Barbosa, e também 2 representantes da diretoria administrativa do Vasco Associativo, para definir o orçamento. Nessas reuniões serão definidos os orçamentos, o que vai ser utilizado no futebol, o que vai ser utilizado externamente, o que vai ser utilizado para salários, isso tudo será definido nesta reunião. Após essa reunião, aí sim a gente vai ter noção, muito provavelmente não vão passar para externo, né? Não vai passar para o externo, porque também prejudica na questão das negociações, mas aí internamente já terá basicamente o que o Vasco terá para gastar. O Vasco também, e aí eu já vou falar sobre algumas situações que estão envolvendo muitas especulações que já estão acontecendo pelo Vasco. O Vasco tinha um perfil de contratação com o Paulo Brax. Hoje, o Vasco não tem um diretor executivo. Se alguém quiser fazer alguma contratação, vai pelo Lúcio Barbosa ou pelo Johannes Spock, que está à frente do futebol do Vasco momentaneamente, enquanto o Vasco não contrata o seu próximo profissional para o diretor executivo. Por exemplo, o Souza tinha um acordo com o diretor executivo anterior, que era o Paulo Brax. Hoje, o Souza vai esperar chegar o novo diretor executivo para ter aprovação. E aí, qual é que está? Os termos vão mudar ou vão mudar? Isso deve acontecer. A mesma coisa são com jogadores que estão emprestados ao Vasco. Entra-se na mesa, vai entrar na mesa de negociação um novo diretor executivo. Isso tudo deve acontecer. O Vasco busca contratar esse diretor executivo com rapidez, mas também com inteligência. O nome do Alexandre Matos, como eu já falei aqui diversas vezes, é o nome preferido. O Rodrigo Caetano também surge. O Vasco também busca outras opções, mas nesse momento não tem nada certo ainda. O Vasco, o próprio Alexandre Matos está respondendo ainda pelo Atlético Paranaense, mas já se fala nos bastidores do futebol, que é uma procura muito forte do Vasco pelo Alexandre Matos. É o nome preferido, é o perfil que o Vasco quer. É o perfil de que busca jogadores jovens, mas que também contrata jogadores que têm uma carreira mais consolidada, por exemplo, no Atlético Paranaense. Ele traz o Bruno Zapelli, o Vitor Roque, tem aí o Fernandinho, entre outros, Alex Santana, jogadores que chegam para fortalecer o elenco e jogadores jovens.
Então ele tem essa mescla de poder trazer, e pelo poder de negociação também, e de venda. A venda do Vitor Roque para o Barcelona é um exemplo disso, porque ele tem esse perfil. É um nome, inclusive já se fala que o André Curi, que é um cara que trouxe o Medel, que ajudou na negociação também do Ramon Dias, seja o cara que também está por trás dessas conversas entre Vasco e o próprio Alexandre Matos, que até então está respondendo pelo Atlético Paranaense, mas sabe do interesse do gigante da Colém. Para diretor técnico, o Vasco vai buscar alguém para o lugar do Abel Braga. O nome de Ricardo Gomes surgiu hoje. É um nome que tem muito apreço da torcida vascaína devido ter sido campeão aqui. É um cara que foi campeão. O último campeonato nacional do Vasco tem o Ricardo Gomes à frente. Ricardo Gomes já trabalhou nessa função parecida no Vasco com o Rodrigo Caetano. O nome de Juninho Paulista também aparece com uma possibilidade. São os nomes que o Vasco trabalha hoje. Mas, obviamente, olhando sempre o mercado com opções boas e que não estão sendo faladas na mídia. Sobre jogadores, como eu já falei aqui, o Vasco tem hoje uma definição para fazer sobre o Praxedes, que tem o prestígio do Ramon Dias. O Ramon Dias gosta muito do Praxedes, inclusive pediu para que o Praxedes jogasse. O Vasco pagou uma multa de 500 mil, né? Segundo Pedrosa e Vene Casagrande, foi dividido pelo meio. Era 1 milhão, mas o Vasco conseguiu abater. E a questão do Paulo Henrique, que inclusive deu uma entrevista a Joel Silva falando que agradecendo o Vasco pelo ano, mas não deixou claro qual seria o seu futuro. Obviamente, o Vasco hoje não negociou a situação. Robson Bambu, o próprio Alex Teixeira, entre outros, Zé Gabriel, são jogadores que vão esperar a chegada do novo diretor executivo para saber como ficará o seu futuro. Futuro de Ramon Dias. Muita gente ficou com medo por causa das falas do Ramon Dias, que o Ramon Dias não quis cravar 2024, bababá. O que se fala é que Ramon Dias deve continuar no Vasco. A menos que chegue uma proposta aí, por exemplo, de um River, uma seleção argentina, aí sim poderia balançar o Dom Ramon. Mas hoje o Dom Ramon quer ficar no Vasco. Ele entende que o Vasco tem uma torcida maravilhosa, tem um poder de investimento muito maior, poder fazer um trabalho do início e sabe que ele pode muito mais com o elenco do Vasco. Um elenco qualificado pode fazer com que o Ramon Dias tenha o seu primeiro título no futebol brasileiro, que é isso que ele quer. Ele tem essa ambição. O próprio Emiliano Dias fala sobre isso. O Vasco também tem interesse, por meio do Lúcio Barbosa, pelo trabalho que foi feito pelo Ramon Dias, que ele continue no clube em 2024. Tem contrato até o final de 2024. Teoricamente, ele tem que ficar. Se for sair, vai ter que pagar multa ao Vasco. Essa é a questão do Ramon Dias. Mas, nesse momento, o Vasco terá essas definições. Muito mais tardar na próxima semana a gente deve ter já algumas movimentações mais concretas para a gente saber quem vem e quem não vem, porque o Vasco precisa, primeiro, fazer o seu planejamento para 2024. Hoje está em aberto. O Vasco precisa definir sua pré-temporada. O Vasco precisa definir o seu elenco. Então, não vai demorar muito para o Vasco ter um diretor executivo, um diretor de futebol também, um diretor técnico de futebol. Então, na próxima semana promete ser mais movimentações. O Vasco deve ter um pouco mais de exatidão naquilo que a gente precisa. E sobre as especulações que estão rolando de jogadores, gente, só vai ficar definido quando o diretor executivo estiver aqui. Só se for algo que o Dom Ramon, o Emiliano Dias fala assim, não, pode trazer que eu garanto. Aí sim a gente vai ter esse tipo de contratação. Caso contrário, só com o diretor executivo para fazer a negociação. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado a você que tem nos dado audiência. Promete!